Olá, voltamos aqui para mais uma mesa de diálogos, hoje no segundo dia, com um tema sobre a diversidade, um tema extremamente importante, necessário nesse momento, e que eu tenho a honra de trazer aqui como mediador o Alex Bernardes, um querido que eu sou fã, inclusive. O Alex é publicitário, desde 2008 ele é diretor comercial da Viager, e junto com a Brasil Tours, e a partir de 2017 ele criou também o Fórum de Turismo de LGBT. Teve a sua edição agora, recentemente, que foi um sucesso, e que a gente já pensa nessa mesa aqui em situações futuras aí de união desses fóruns, né? Acho que a gente já pode começar a pensar nessas simbioses, né? Alex, muito obrigado por você estar aqui presente. O Alex vai conduzir essa mesa junto com os outros especialistas e especialistas em diversidade, e eu vou ficar aqui de cantinho, só escutando a mesa, e depois eu volto com vocês, tá bom? Alex, agora é contigo. Obrigado, Simone. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz, me sinto muito honrado de fazer parte dessa mesa. Eu acho que todo o time da BLTA está de parabéns por trazer esse tema para o nosso bate-papo aqui, para essa edição do Fórum, né, de 2021. É um tema que está muito aquecido, está muito no momento, assim. Eu acho que a gente, apesar de estar vivendo esse momento efervescente para falar sobre diversidade no turismo, a gente ainda está muito atrasado nesse tema aqui no Brasil, e eu fico muito feliz de você abordar esse tema aqui no Fórum de 2021. Para bater um papo com a gente, hoje à tarde, a gente tem a Alexandra Lohas, a Alexandra é diretora do filme. Eu vou ler um pouquinho, tá? A mini biografia de cada um deles para vocês se contextualizarem. A Alexandra, ela é diretora do filme Inconscientes Revelados, investidora anjo do Shark Tank Brasil na Sonic Channel. Ela é consultora de gestão e performance em mudança organizacional. A Alexandra desenvolveu também um programa de capacitação para mulheres afrodescendentes subir na alta liderança das empresas. Ela é mestra em gestão de mídia pela Sciences Po, que é uma escola de política francesa, que é uma das melhores do mundo. Ela foi consuleza da França em São Paulo, também é fundadora do Protagonismo Feminino, é palestrante sobre raça, é fundadora do Fórum de Raça, Gênero e Diversidade. O seu trabalho é focado no desenvolvimento de liderança consciente para catalisar a transformação organizacional sobre diversidade étnicos, racial e empoderamento feminino. Conduziu palestras para mais de 20 mil pessoas, olha só, em todo o mundo, desde o TEDx São Paulo, TEDx São Paulo, até grandes organizações internacionais como Google, a JP Morgan, Facebook. E a Alexandra também escreve um blog sobre dignidade negra no Instagram, @AlexandraLojas, e é embaixadora da Afroeducação, um plano Minas e de meias do bem. E ela também é muito corajosa de usar o Alexandra, porque eu também sou Alexandro, mas eu preferi abreviar o meu nome para Alex, porque nunca se sabe quando é Alexandre. Parabéns, Alexandre. Aí a gente tem também a Adriana Cavalcante, que ela atuou por quase 30 anos como executiva na indústria de aviação comercial, e desde 2017 ela contribui como conselheira em empresas de diversos setores, como startups de impacto social e comitê de investimento. No setor de turismo, atualmente ela é presidente do Conselho Consultivo da WTM Latinoamérica, junto com a Reed Exhibition, e cofundadora da MUST, Mulheres no Turismo. É também membro da IBG, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, na WCD, Women Corporate Directors, e mentora do programa Winning Women da Ernst Young, da empresa de consultoria Ernst Young. Temos também o André Zanonato, que ele é formado pela PUC em Engenharia Civil, pela Universidade Unispa, na Itália, em Economia, e com curso de Master em Marketing pela Universidade Luigi Bocconi, em Milão. Trabalhou no setor industrial como gerente comercial ao longo de toda a sua carreira. Em seu último emprego, no setor de cerâmica, trabalhou no Estúdio Cerâmico,
como diretor-geral dessa empresa. Ela é uma empresa espanhola de cerâmica. Em 2001, ele inaugurou a Etnia Boutique, que o próprio nome já diz, é um hotel, uma casa boutique focada em etnia, e também uma loja de antiquário. E ainda esse ano, em 2021, ele vai abrir o seu segundo empreendimento, que é a Etnia da Graça, mais corajoso de abrir um empreendimento num ano tão difícil que a gente está vivendo. E, por último, a gente tem o Wellington Mellon. O Wellington começou sua carreira estudando nutrição na Getúlio Vargas e trabalhou no Transamérica na área de nutrição, por onde ficou de 2001 a 2002. Cursou hotelaria na Universidade Anhembi Morumbi, de 2002 a 2005, e foi primeiro colocado no curso de sommelier profissional da Associação Brasileira de Sommelier em 2016. Em 2002, ele começou sua carreira no NIC. Nos 19 anos que ele está no NIC, né, ele passou por várias áreas como garçom, capitães, supervisor de A e B, coordenador de A e B, gerente de A e B, diretor de operações e até chegar agora à diretoria geral do NIC, que é esse hotel, que é um ícone da hotelaria mundial. Ele tem MBA em gestão em hotelaria de luxo, na Roberto Miranda Educação Corporativa, estudou estratégia gerencial na Fundação Getúlio Vargas e cursou também gestão em qualidade de processo na Fundação Vanzolini. Gente, esse pessoal aqui, olha, eu estou até me sentindo assim, estou até nervoso com o tamanho do currículo desse pessoal. A gente está com uma equipe muito boa aqui hoje para bater esse papo sobre diversidade. E eu vou começar a nossa roda fazendo a primeira pergunta para a Alexandra. Eu queria entender com a Alexandra como que funciona essa questão do projeto que ela desenvolveu sobre mulheres afrodescendentes. Como surgiu? Por que surgiu essa ideia desse projeto, Alexandra? Muito obrigada pelo convite. Então, como surgiu? Desculpa, estou com um problema técnico. Parece que meu computador não está carregando, desculpa. Para a gente está tudo bem aqui com você. Sim, eu sei, mas de repente esse problema técnico, desculpa. Agora funciona. Está funcionando, desculpa. Então, como surgiu? Por ser uma mulher negra viajante, eu viajei por mais de 56 países, morei em 8 países, falo 5 idiomas. E quando eu cheguei no Brasil, imaginava, através da miscigenação, da narrativa que escutamos lá no estrangeiro, que o Brasil é um país diverso, onde não existe racismo, porque a maioria da população é negra, segundo o IBGE, 56% da população é negra. E então eu esperava chegar no Brasil, quando meu esposo foi nomeado cônsul-geral da França, em São Paulo, ficava feliz, porque através do carnaval, através do futebol, o Brasil parecia muito diverso. Então, eu esperava chegar num país com 56% de negros no governo, no Congresso, no Senado, nos boards executivos das empresas, nos hotéis de luxos, nos shoppings de luxos, em todos os espaços. E quando eu cheguei no Brasil, percebi que era sempre a única mulher negra nos espaços de poder e de tomada de decisão. Em todos esses espaços da elite, eu sempre permanecia sendo a única mulher negra. E eu percebi isso como uma segregação e uma apartheid sutil e até cordial. E comecei a questionar, revistas Vogue, Harper's Bazaar, Cláudia, por que não existia mulheres negras na narrativa visual? Consegui, através desse posicionamento, conquistar certos espaços em meu lugar de fala para abordar com a Globo, com a Boticário, com a Natura, com muitas marcas, palestrei por mais de 100 multinacionais no Brasil para justamente trazer essa consciência e tivemos resultados incríveis, um aumento de 600% de mulheres negras na revista Vogue e também na revista Bazaar. Conseguimos também a contratação de 458 negros em multinacionais, através de nossas ações. Então, percebi que o Brasil precisava se educar sobre esse
mercado que sempre existiu, mas que precisa também ser incluído na narrativa do mercado de luxo. Como, por exemplo, quando olhamos as tendências, o mercado da moda hoje, quando olhamos a Louis Vuitton, a LVMH ou a Balmain, que nomeou o Virgil Abloh ou o Olivier Rousteing na liderança, na alta liderança dessas marcas, e como os desfiles de marcas da última Paris Fashion Week, por exemplo, você percebe o quanto hoje a diversidade é uma tendência muito forte. Então, hoje, minha expertise é poder trazer também para o mercado de luxo e, essencialmente, hoje, para a BLTA, essa visão de como pensar o risco reputacional de uma marca, de um estabelecimento turístico, para justamente ter de forma sutil e sofisticada essa diversidade na inclusão verdadeira, para convidar esse mercado. Eu percebo que muita gente não está ciente de que da classe A, dos 1% de ricos no Brasil, 17%, segundo o IBGE, são negros. E poucos lugares estão preparados a receber essa diversidade. Então, minha expertise é justamente trazer, provocar um olhar, como, por exemplo, o cliente da Bradesco Prime, a coopera, muitas vezes não vai me trazer o café e a água que ela traz para os clientes brancos. Ela vai achar que eu sou assim, uma pessoa esperando minha patroa. Então, esses vieses inconscientes, essas micro-humilhações ou microagressões pela qual eu vou passar, eu hoje tentei, com minha consultoria, desenvolver uma curadoria de conhecimento para trazer no diálogo para todos os funcionários desses hotéis de luxo essa questão dos vieses inconscientes, do risco reputacional, como vários hotéis foram, assim, alvos de crimes de racismo, por próprios clientes, como bom, não vou citar eles, mas se vocês têm interesse, será um prazer também trazer essa curadoria de conteúdo. Mas é importante perceber que precisamos preparar nossos funcionários a saber nos receber. Há 2 semanas atrás, fui para Fortim, num hotel de 5 estrelas. Quando eu cheguei, a pessoa que me recebeu estava fazendo 4 horas de avião, mais 2 horas de táxi, e quando eu cheguei, a pessoa nem me abriu a porta e falou, deixa-me verificar. Então, eu falei, sou Alexandra Loras, e ele assim, foi verificar se eu era hospedada lá. Eu sou segura que quando estou com meu esposo branco, não recebo o mesmo tratamento que quando sou uma mulher negra sozinha chegando num hotel. Igual foi barrada várias vezes em hotéis 5 estrelas no Brasil, pessoas com os vieses inconscientes achando que eu era uma talvez garota de programa, não sei exatamente o que foi a análise da pessoa até escutar meu sotaque. Então, essas micro-humilhações e agressões, elas passam por nosso corpo, por nossa pele, e não é porque o branco não passa por essas agressões e micro-humilhações que isso não existe no Brasil. E não podemos esperar que a consciência, ou os vieses inconscientes estejam, ou assim, as atitudes antirracistas estejam no mercado de luxo, do turismo, de forma orgânica. Precisamos pensar em treinamentos, precisamos ter a coragem de abordar essa temática e, com certeza, minha consultoria hoje se posicionou para tentar resolver e empoderar também, né, para te responder, Alexandre, empoderar mulheres a se tornar a melhor versão delas mesmas através de conquistar certos espaços e seus próprios lugares de criatividade e de fala. Uau, que trabalho lindo! Parabéns, Alexandra. Nossa, muito bom mesmo. E agora a pergunta também vai para o André, que ele André é dono proprietário aí da Etnia, né? Que o próprio nome já fala, é uma pousada, uma casa boutique, um hotel maravilhoso e é um meio de hospedagem, né, André? Você como proprietário do hotel, você tem algum trabalho para tentar minimizar essas situações que a Alexandra comentou aqui com a gente? Você tem algum trabalho de conscientizar a sua equipe, algum treinamento? Como que é feito isso dentro da Etnia?
Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Alex. É muito prazer de estar fazendo parte desse grupo tão eclético, não? E pelo nome, como você mesmo comentou, o nome etnia nasceu da ideia onde começou a globalização. Há mais de 20 anos atrás, a gente começou a falar em globalização. E eu morava na Europa, na Itália, vindo para o Brasil, abrimos a etnia, e sempre com essa ideia de fazer uma coisa que fosse bom, que fosse, sabe, United Colors of Benetton, era United Colors of Etnia. Ah, o meu currículo foi, como você mesmo disse, eu sou brasileiro, filho de italianos, então eu dividi minha vida toda entre Brasil e Europa, Itália, e parece um absurdo, né? Eu, branco, homem, de boa família, ou seja, gaúcho, sofri racismo também, e de que forma? Quando você é brasileiro e você vai para a Europa, e você ouve na universidade, onde você estuda, tipo, coisas do tipo, ah, como é que um brasileiro está estudando numa universidade tão cara como essa? Você fica sem chão, porque você não sabe nem o que dizer para a pessoa. Ou do tipo, você tem uma casa, que eu fiz uma casa, tenho uma casa na Itália, eu convidei amigos para virem, e do tipo de comentário, mas essa não é uma casa de um brasileiro, isso é uma casa de um italiano, é como se fosse um cumprimento, como se fosse um agrado, uma coisa, mas soa ruim, né? Porque a gente, na verdade, é brasileiro. Então, eu não quero ser italiano quando eu nasci no Brasil. Então, em fase disso, nasceu em mim o sentimento, foi muito natural, o sentimento da injustiça desse racismo. Eu acredito que o racismo, de qualquer forma, não existe. Obviamente, sendo mulher e negra, é muito mais forte a coisa, porque o homem branco tem uma postura, né, de homem mesmo, na parte da força, mas é muito mais forte o sofrimento que passa uma mulher sendo negra. Mas eu, sendo branco, homem, já senti essa coisa do racismo também. Então, desde o começo que eu empreguei gente a minha vida toda, eu trabalhei como gerente, como diretor de multinacional, eu tive sempre essa ideia de ter todo o tipo de raça, sexo, opção sexual, gênero, o que seja, não importa. O que me importa é a competência da pessoa. Eu tenho muito orgulho de colocar para vocês que a nossa gerente geral é uma pessoa que eu adoro, que a gente tem uma empatia absurda, ela é preta e é uma mulher, e ela é a nossa gerente geral, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque é muito difícil você encontrar pessoas em cargo de chefia no Brasil. O que a gente faz? A gente faz isso. Não é que a gente procura mulher ou preta, a gente procura profissionais competentes. Então, o que seria de qualquer forma, né? Procurando mulheres ou pretas, a gente, na verdade, seria racista de qualquer forma. A gente tem que abrir as portas para o branco, para o preto ou para o amarelo. Eu tive uma vez um hóspede que me perguntou isso, uma pessoa muito famosa em São Paulo, de uma família muito conhecida, me perguntou, porque nós tínhamos um grupo de africanos, eu acho que era no hotel, e me perguntou como é que você se sente hospedando uma pessoa preta? Sabe aquela, não era uma pessoa preta, era uma pessoa de cor, começando que cor, eu sou branco, você é preto, não é uma pessoa de cor, é uma pessoa preta. Eu fiquei tão sem jeito na hora que eu não sabia o que dizer para a pessoa, passou raiva, ficou tristeza, passou um monte de pensamento na minha cabeça, e eu disse, etnia, chama-se etnia porque a gente gosta de todas as cores. Se tiver um branco, um amarelo, um índio, o que quer que seja, vai nos deixar feliz. Eu aprendi muito tempo atrás Mas que a diversidade, a beleza está na diversidade, Alex, entendeu? Se todos fôssemos brancos, seria uma paranoia, seria boring. Se todos fossem preto, a mesma coisa. Eu sou católico, acredito que o Deus nos fez, entendeu? E não é nada por acaso, mas é uma coisa muito minha isso, né? Eu acho que a beleza está justamente na diversidade, é por isso que eu acho que eu estou aqui falando para vocês. O que eu faço? Eu faço isso. E quando eu conheci essa semana passada a Alexandra, eu liguei para ela, no mesmo dia eu falei, quero que você venha nos conhecer, porque eu acho que você pode agregar muita coisa, entendeu? E tem coisas que ela pode ensinar, porque todo dia se aprende. A gente tem um linguajar errado,
a gente já viu várias coisas, tipo criado mudo, e expressões que magoam, porque quando você é preto ou quando você é gay, piadinhas de gays nos ferem a pessoa. Ou se é preto, mesmo que seja uma piadinha sem maldade nenhuma, mas são coisas que ferem a pessoa, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que se reeducar, inclusive no linguajar, entendeu? E a empatia que eu tive imediatamente com a Alexandra, eu acho que ela pode agregar muito, então eu faço isso. Quando eu conheço pessoas que podem agregar, que podem fazer a gente crescer, eu convido. E é isso Que bom. que eu faço. Que bom saber dessa sua consciência aí latente e essa busca pelo bom atendimento para minimizar todas essas questões, essas microagressões que a Alexandra comentou aqui com a gente no começo da fala dela. Agora eu queria saber da Adriana. Adriana, você como mulher, né, 27 anos aí na aviação, setor tão representado por homens, né? Você fundou a Mush. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como nasceu a Mush e por que você decidiu tomar essa atitude de criar esse projeto. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Alex, obrigada, Simone, BLTA, pelo convite. Super prazer estar aqui com vocês e com esses ilustres colegas aí de painel, uma honra. Alex, eu já nem estava mais atuando no setor de viagens, né? Desde 2017 que eu não estou mais na aviação, mas eu ainda tenho muitos contatos, né? E muitos deles com mulheres, as grandes amigas aí ao longo do caminho dessa jornada de quase 30 anos, que assim como eu, acabaram vivendo algum tipo de experiência de discriminação de gênero no setor, fosse por empregador, fosse por cliente, fosse por fornecedor, enfim, a lista é bem longa, se você for conversar com cada uma delas, cada uma de nós pode contar um episódio. E foi daí que surgiu a Must, né? Em plena pandemia, onde a grande maioria dos desempregados do setor, inclusive, foram as mulheres, porque, como a Alexandra bem falou, você tem aí os vieses inconscientes, milhares de vieses inconscientes, e um desse viés tem aquela escolha do provedor da família, né? Então, se você tinha uma vaga, e você tinha um homem e uma mulher, vamos mandar embora a mulher, porque o homem ele é provedor da família, então a mulher, tudo bem, a gente pode mandar ela embora, ela pode ficar desempregada. E isso aconteceu muito durante a pandemia no setor de viagens, né? Então, o objetivo principal da Must é dar ferramentas, né, para que essas mulheres também assumam posições de decisão estratégica no setor, seja liderando, seja empreendendo, mas porque a gente acredita que essas mulheres elas podem promover essa transformação que a gente tanto acredita, né? A gente acredita como o André também falou, a Alexandra também falou, que essa diversidade cognitiva é que gera essa riqueza de transformação. Então, quanto maior for essa diversidade de pensamento, mais a gente acredita que na tomada de decisão estratégica aparecerão aí outras oportunidades de solução, um universo aí se abre diante da gente, a gente acredita que o turismo está precisando exatamente disso, né, de grandes oportunidades, de coisas boas, de coisas novas. A realidade hoje, no turismo, em vários outros setores, é que os homens são muito mais promovidos, ou seja, recebem muito mais propostas de promoção do que as mulheres, e que as mulheres brancas também são mais... A Adriana já queimou minha próxima pergunta, mas pode ir, vamos lá. Desculpa, mas que as mulheres brancas são mais promovidas ainda, ou seja, as mulheres são menos promovidas que os homens, e as mulheres brancas são mais promovidas que as mulheres negras, ou seja, existe aí algo que tem que ser feito, né? E quanto mais camada de diversidade você acrescentar, então, uma mulher negra, gay, com algum tipo de dificuldade de locomoção, enfim, quanto mais camada você acrescentar, mais difícil vai ficando o acesso dessa pessoa a uma posição de liderança. A gente acha que a gente precisa mudar isso, né? Na Must, a gente acredita que a gente precisa mudar isso. Por isso que a gente investiu tanto, Alex, no último ano, em capacitação coletiva. Então, a gente fez vários Must Talks, Must Classes abertos, conteúdos gratuitos, exclusivos e abertos para todas as mulheres, aliás, homens e mulheres, né? Os homens também participaram bastante desses conteúdos, né? E o nosso próximo passo, e a ideia desse conteúdo justamente é fazer com que essas mulheres assumam e protagonizem justamente essas histórias, né? Então, é o que a gente quer ver mais mulheres em posições de liderança
no turismo. E o próximo passo da MUST vai ser trabalhar em cima de desenvolvimento individual. Então, a gente já está aí com um projeto muito legal, que a gente vai apresentar muito em breve para o mercado, mas já temos aí grandes parcerias, grandes sponsors. Aguardem, por favor, que tem muita novidade boa por aí. Olha aí que bacana para a nossa audiência aqui, as meninas, as garotas que quiserem participar da MUST, já tem um contato aí, porque eu acho que isso é muito legal quando a gente tem essa rede de fortalecimento, né? E eu gosto muito, eu trabalho rodeado de mulheres, eu tenho total, e sempre fui assim, desde a minha pré-formação profissional, sempre rodeado de mulheres. Eu me inspiro muito nelas, eu acho que a mulher é muito determinada, ela é muito detalhista, e trabalhar com mulher é sempre muito mais prazeroso, acho que o resultado final é sempre melhor. Então, parabéns, Adriana, pela criação da MUST, parabéns a todas essas mulheres maravilhosas do turismo que fazem parte com você desse projeto. E você tocou num assunto bem interessante, que você falou da questão da promoção, né? Que a mulher branca ela é mais promovida do que a mulher negra, mas eu vou entrar agora um pouco no universo masculino na hotelaria de luxo, eu vou falar com o Wellington, vamos chamar ele aqui para o nosso bate-papo. O Wellington é hoje talvez o primeiro homem, ou o único homem negro a estar no topo da hotelaria de luxo no Brasil, ele é diretor-geral do NIC. Eu queria saber do Wellington, a gente leu aqui o seu currículo, né, viu todo o seu histórico de estudo, de busca, de correr atrás, de garra, foram 19 anos trabalhando no NIC para chegar a esse cargo top aí. Eu queria saber de você, se você acha que se você fosse um homem branco, esse caminho teria sido mais curto. Perfeito, Alex. Primeiro de tudo, é um prazer estar aqui com vocês e principalmente compartilhar, né, com o André, a Adriana, que eu conheci recentemente, a Alexandra eu já atendo como cliente aqui, sou admirador do seu trabalho, viu, Alexandra? Eu já te acompanho e te uso como guia aí para os meus insights e tudo mais no dia a dia. Alex, eu acho que a melhor forma de conseguir responder, né, esta pergunta é convidar todo mundo que está aqui nos ouvindo a tentar pensar, e imaginar e refletir sobre o cenário que nós temos atual da hotelaria. Se a gente for pensar hoje em dia, né, os fóruns, os hotéis que falam sobre hotelaria, para não ficar tão difícil a gente colocar São Paulo, vamos pensar nos hotéis de luxo. Quantos homens pretos nós temos na liderança dos hotéis de luxo de São Paulo hoje? Se a gente for pensar, quando eu assumi agora recentemente a diretoria-geral do UNIC, vários veículos de comunicação começaram a me procurar e realmente perguntar, Wellington, como você está se sentindo sendo o primeiro preto a estar à frente de um hotel de luxo de São Paulo? E aí, nós vamos nos questionando, uma vez que gera essa surpresa, é algo que não é tão natural. Então, com certeza, quando você olha esse cenário, homens brancos eles estão ali predominando, principalmente nos hotéis ali de luxo, para a gente pegar esse nicho mais restrito. Quando a gente pensa na representatividade de mulheres, também ela é baixíssima, é muito pouco representada. Então, nós temos que entender, aí a conversa para a tarde inteira, mas a gente entra um pouco na questão do racismo estrutural, né? Que nós precisamos entender que, às vezes, enquanto o homem branco está dando a segunda volta, o negro ainda está saindo ali da linha de partida. Então, com certeza, para ele conseguir chegar ali, na linha de chegada, vai ser muito mais difícil. E aí vão vindo todas as questões, né, por trás disso, que a gente precisa pensar. Hoje, 56%, como a Alexandra falou, é composto da população do Brasil, são 118 milhões de pessoas são negros. Por que a gente não vê, então, este cenário também refletido nas lideranças? Nós precisaríamos ver 56% de negros na liderança ou algum número próximo disso. E aí a gente começa a entrar em várias questões, né? Que quando a gente vai ver assim, 80% hoje da população, por exemplo, negra, tem salário, uma renda familiar abaixo de 3 mil. Então, com certeza, uma pessoa que estudou num Bandeirantes, numa Graded, numa Sun Post, ela vai estar muito mais preparada, ela vai ter muito mais chances, com facilidade, de alcançar este objetivo. Até o networking, né? De conviver com pessoas com mais... Totalmente, Alex. Nós estávamos há 3 semanas atrás discutindo a pobreza menstrual.
em que as pessoas, algumas meninas e mulheres, elas não conseguem ir para a escola porque elas não têm como ter um absorvente ali, elas não têm como se proteger para poder frequentar as aulas, né? Se a gente olha, por exemplo, a questão, por exemplo, quando você vê de assiduidade, né, e tudo mais nas escolas, muito do absenteísmo é por falta de uniforme, as pessoas não têm o que vestir para conseguir ir para uma escola pública. Então, são esses pontos que nós precisamos pensar. É a questão não só de igualdade, mas de equidade. Quando a gente olha aquela figura que circula bastante, onde nós temos ali o outro lado do muro, tem uma pessoa alta olhando do outro lado do muro. A gente tem uma pessoa com estatura mediana que ela precisa usar um banquinho para conseguir olhar. E a outra pessoa mais baixa, ela precisa ter 2 banquinhos para conseguir enxergar do outro lado. Então, a gente tem que começar a entender toda essa questão de reparação e como que nós vamos realmente trazer este olhar consciente para fazer com que a gente mude esse cenário, entendeu? Essa sua fala, ela é bem interessante, porque a gente percebe que, na verdade, o acesso ao luxo, ele é majoritariamente no Brasil para pessoas brancas, por conta do nosso recorte social. Agora eu queria voltar, a gente queria voltar para hospedagem, né, para hotelaria, que é onde a gente está no seu bate-papo aqui. Eu queria entender, eu queria sua opinião pessoal hoje. Você acha que o hotel ele está mais preparado para receber hóspedes pretos, pessoas negras, porque você está na diretoria ou não? Então, eu acredito que sou uma das pessoas que ajuda a melhorar o cenário e as pessoas negras se sentirem representadas quando ela frequenta, por exemplo, um ambiente como esse. Porém, o Unique, a gente sempre teve o DNA da diversidade ali desde a nossa concepção. Há 20 anos, quando nós abrimos, nós tínhamos vários pretos na linha de frente, coisa que você não enxergava antes. Porque quando a gente fala um pouco da hotelaria, as pessoas falam hotelaria é diversa. É diversa onde? Limpando o chão, fazendo algo na cozinha, lavando um prato lá atrás. Então, assim, quando você coloca, né? Exatamente. Quando você coloca, por exemplo, o negro na linha de frente, há 20 anos a gente sentia até algumas pessoas incomodadas por você estar ali naquela posição, mesmo que fosse uma posição de serviço, mas não era algo de costume. Quando você via, por exemplo, eu sou todo tatuado, tem pessoas tatuadas. Hoje já é normal você ver pessoas tatuadas. Naquela época, não. Então, as pessoas se surpreendiam com isso. O que acontece? Então, a gente sempre trouxe esse DNA da diversidade. Então, eu acredito que quando você tem uma equipe mais diversa, você vai estar mais preparado para também receber um público diverso. E é isso que algumas pessoas precisam, assim, que algumas empresas precisam começar a entender. A diversidade, ela é lucrativa. Várias pesquisas, tem pesquisas da McKinsey e tudo mais, que eles demonstram que empresas mais diversas lucram mais, porque você consegue ter olhares diversos em relação aos objetivos que precisam ser alcançados. O Alex, não sei se ele está ainda aí. Alex, voltou. Voltou? Voltou. Desculpa, a internet, sabe como que é, né? A gente está refém disso aqui no Brasil hoje. Wellington, eu perdi o final da sua fala. Você só voltou tortinho, assim, Alex. Tortinho? Você precisa só voltar de novo. Melhorou ou não? Não, acho que você está bem fora do eixo, assim. Tem que virar o celular, eu acho. Gente, mas eu nem... Peraí. Eu nem mexi na câmera. Agora foi? Agora sim. Foi. Então tá, gente, desculpa que a produção da Rede Globo aqui não está muito legal comigo hoje. Bom, Wellington, eu perdi o final da sua fala, mas eu queria voltar para o André. André, você tem a etnia no seu DNA aí, né? Da sua proposta de hospedagem. E a gente sabe que a etnia, quando a gente fala etnia, ela vai muito além de obras de arte, de quadros, e a gente precisa ver a nossa diversidade, a nossa mistura étnica, principalmente nas pessoas, né? É o que a gente carrega de lembrança de um lugar onde a gente se hospeda. Eu queria saber se você tem alguma forma de mensurar o quão diversa
é a etnia. Como é o seu quadro de pessoal, sua equipe? Tem mulheres, tem lésbicas, tem LGBTs, tem negros. Como que é isso aí na etnia? Conta pra gente um pouquinho. Bom, tratando de Bahia, a gente não tem essa distinção, né? Porque o baiano é um povo que tem uma alma livre, então não existe esse problema de gay, lésbica, mas temos sim. Nós temos em Trancoso a miscigenação é uma cruza entre duas raças, basicamente, que é o que tinha em Trancoso, que era o índio e o preto. Isso originou o caboclo. Então, nós temos índio, preto, branco, nós não temos japoneses, mas é como eu falei para você, não é que a gente procura a pessoa pela raça, a gente procura a pessoa pela capacidade dela. Quando a gente consegue contratar uma pessoa que é diversa do que é o normal, entre aspas, a gente agradece, porque é uma dádiva. E não só contrata, porque muita gente, né, acha, não sou racista, mas não contrata. Então a gente, na verdade, tem que valorizar isso e contratar, e não só contratar, tem que contratar e divulgar, porque a gente tem que dar o exemplo. Eu sempre quis ser, todo hoteleiro quer ser diferente, sempre quer oferecer alguma coisa que os outros não têm. Pois a gente tem isso, a gente tem a diversidade na decoração, na mentalidade, na cor, na educação, entendeu? Então, eu tava vendo hoje, eu estava vendo quanto a gente viu há tanto, até anotei aqui no, a gente fala tanto de George Floyd, né? O ano passado em Minneapolis, aquela coisa que aconteceu. Se vocês colocarem na internet, a gente tem N casos que acontecem no Brasil. N casos de gente que é espancada com 80 anos de idade por comprar uma pasta de dente, colocou no bolso e foi espancado. Então, é inútil a gente falar o que fizeram com a escravidão. Mas, o que estão fazendo hoje? Então, isso é uma coisa que a gente vive hoje. Então, quando eu vejo isso que acontece, eu faço questão de contratar pessoas pretas, porque justamente para se colocarem no mercado é mais difícil. Mulher, preto, gay, o que seja, transexual, eu não tenho nenhum tipo de preconceito em relação a isso, e eu acho que isso tem que ser divulgado e dito, para que as pessoas pensem que a forma correta é essa. É inútil a gente falar do que falaram no passado, a gente está vivendo hoje um mundo cruel, e a pandemia nos fez entender que se nós não nos unirmos, a gente não vai para lugar nenhum. A gente lá em Trancoso fez um trabalho social muito forte, porque é inútil você viver numa redoma segura quando do lado de fora tem gente passando fome. A pandemia foi 5 meses fechado, e aí não tem fome do branco, do preto, do amarelo. Todos passam fome. Por quê? Porque são todos seres humanos. Todos têm a mesma necessidade. Então, é isso. Eu acho que a minha fala Obrigado. basicamente por aí. Agora, Alexandra, o André retratou aqui para a gente o perfil da etnia, né? E a gente adoraria que todos os hotéis tivessem esse mesmo pensamento dele na arte de receber, na arte de contratar, mas a gente sabe que a coisa não é bem por aí. Eu queria que você, como um amante de viagens, né, amante de turismo e uma pessoa muito viajada, bem-sucedida, enfim, você acha que o turismo de luxo no Brasil ele é inclusivo? Ele é esse retrato que o André busca para a etnia? Alexandra? Foi eu que caí novamente ou Alexandra? Não, ela está muda. Deixa eu Ela só tá muda? complementar uma Alexandra, coisa, pode abrir Alex. seu microfone, por gentileza? Deixa eu só Oi, complementar uma Sim, coisa que aconteceu essa semana. Só um pouquinho, Alexandra. A nossa gerente pode ligou para comentar. mim dizendo, a minha gerente ligou para mim, como nós estamos abrindo uma segunda unidade, ela ligou para mim toda feliz dizendo, nós conseguimos contratar uma camareira loira, mas loira não de cabelo pintado, loira, porque justamente as meninas, elas normalmente são pretas, são mulatas, são índias, ou seja, contratar uma camareira loira é justamente um privilégio para dizer, são todas iguais para nós. Camareira, gerente, diretora, ou seja, não faz a diferença nenhuma. Fecho meu parênteses.
Vamos com a Alexandra agora. Seu microfone está... Então, com certeza, tua pergunta é uma provocação. Eu acho que nós estamos muito longe de ver esse tipo de prática. Eu acho que é como as pesquisas sobre racismo. 97% dos brasileiros já perceberam um acto, já presenciaram um episódio de racismo, mas 98% dos brasileiros não se consideram racistas. Só que, na verdade, somos todos bombardeados por uma narrativa patriarcal, machista, racista, heteronormativa, capacitista. Então, nós todos temos vieses inconscientes. E quando temos assim, a coragem de olhar justamente por nossos ambientes, nossa educação, nossa falta de diversidade, eu sempre provoco meus amigos dentro da elite que me falam, eu não sou racista, mas eu provoco eles perguntando, sim, mas quantos negros ou negras você namorou? Quantos negros trabalham contigo? Quantos negros estudaram com você na escola fundamental, na universidade? Quantos negros você convida no churrasco, no teu aniversário? Quantos negros realmente fazem parte da tua jornada? Se não for 56% e que você não enxerga isso como um problema, você faz parte do problema. E as pessoas, ao longo assim, da jornada, porque o meu objetivo é estabelecer um diálogo, um caminho de melhoria, um caminho de transformação. Então, minhas provocações, elas ajudam você a performar melhor na questão de KPIs, na questão do ESG, na questão da inclusão, como sustentabilidade, ambientais e demográfico. Então, hoje, muitas pessoas me falam, sim, mas Alexandra, tuas ações, muitas vezes são de empresas que querem praticar o greenwash, de se posicionar na diversidade como algo de tendência, algo depois do movimento Me Too, do movimento do George Floyd, de Black Lives Matter, como um movimento ligado ao greenwash. Para mim, não me importa que seja greenwash, sim ou não. Eu acho que a sociedade ela precisa evoluir. O branco de hoje não é responsável para a escravidão de ontem, mas ele se beneficia de privilégios herdados, muitas vezes pela escravidão, assim, os fatos dos avós, bisavós ter sido escravagista, mas o branco de hoje não é responsável pela escravidão de ontem, como o alemão da nossa geração não é responsável pelo holocausto do Hitler de ontem. Mas somos todos responsáveis para repensar e reequilibrar nossa sociedade. E se nossa sociedade ela demonstra que no Brasil os negros consomem 1,9 trilhões de reais por ano, é 40% do consumo global. Mas as marcas, de forma global, nunca colocaram uma família negra feliz promovendo margarina, ou pasta de dente, ou absorvente, como se não menstruamos, não escovamos os dentes ou não consumimos margarina, sendo 118 milhões de negros, como o Wellington falou. Tem um problema, nossa sociedade ela é racista, precisamos enxergar que o mundo do mercado de luxo é preconceituoso, e hoje é como andar, como o mercado de moda e do mercado de luxo hoje está acelerando essa inclusão e diversidade, hoje precisamos também ser avant-gardista, contemporâneo, a verdade, moderno na sua forma de olhar, de saber que precisamos agregar a nossas organizações esse novo indicador de ESG. E entender que através dos ambientes, então eu ajudo a fazer toda uma curadoria através dos livros, da decoração, dos ambientes, da culinária, da internet é isso, né? seja realmente inclusiva dessa riqueza que é a diversidade no Brasil. Isso vou emendar a terceira pergunta, que eu sei que a gente vai ter o tempo mais curtinho agora. Eu queria te emendar, você acha que o consumidor, o hóspede do turismo de luxo,
ele está preparado para essa invasão da diversidade dentro do luxo, do turismo de luxo? Você acha que pode haver um momento de conflito aí que a gente vai ter que aprender a lidar com isso? Por exemplo, o André falou de um episódio de racismo de hóspedes que foi racista, falando, mas como é para você receber, como é para você lidar com uma pessoa preta aqui? Como se fosse algo anormal. E também saber denunciar esses crimes de racismo, para educar também através, tem muitas empresas se posicionando, como, por exemplo, a companhia da U, que fala, não vou se for um motorista negro. Então, se você for racista, a Uber não é para você. Então, eu acho que também os hotéis podem se preparar a dizer que os hotéis precisam estar preparados a educar também seus clientes preconceituosos para dizer que atitudes homofóbicas, racistas, sexistas não passarão. E eu acho que é o dever e a forma mais sofisticada e mais elegante trazer de forma sutil essa educação dentro do guia, das diretrizes de um hotel e de não deixar passar esse tipo de atitude. Entender que o risco reputacional da marca, de um estabelecimento de luxo, de turismo, tem que ter diretriz, entender como fazer, como reagir, como quando tem um assédio de um funcionário, que seja moral ou sexual, tem que ter diretriz, compliance e entender como é o caminho, mas isso não vai acontecer de forma orgânica, por isso que precisa ter um investimento de treinamento para justamente conscientizar e entender melhor a complexidade dessa diversidade e inclusão, de verdade. Então, olha aí, com pessoal, certeza, precisamos preparar as pessoas, sim. A gente está tendo uma pré-consultoria gratuita aqui hoje, nessa rodada, que fala maravilhosa, muito bem. É muito importante que os estabelecimentos se posicionem, né? Eles precisam se posicionar para inibir qualquer tipo de ação, de atitude racista, sexista, LGBTfóbica. Enfim, eu acho que no mundo que a gente vive não cabe mais essas atitudes e é preciso ter mesmo a coragem de se posicionar, né? O estabelecimento precisa ter essa coragem. Agora a gente volta para o Wellington, pegando essa fala da Alexandra. Você, Wellington, você já rodou aí, podemos falar assim, boa parte do mundo, visitando estabelecimentos de luxo, hotéis, enfim, vinícolas e tal. Nesses lugares fora do Brasil, você já encontrou pessoas pretas, pessoas negras em cargos de liderança? Como que você enxerga a nossa posição aqui no Brasil com relação a esse tema? Perfeito, Alex. Assim, quando a gente começa a entender um pouco a questão das redes internacionais, nós percebemos que a maioria tem processos mais estabelecidos quando você fala da questão de diversidade do que as próprias, por exemplo, hotéis ou redes brasileiras. Porém, também não quer dizer que por ter o processo existe a ação, que é muitas coisas que às vezes eu percebo que acontece. Então, a gente tem que entender se está fazendo esse processo simplesmente para mostrar e postar no Instagram, ou se é, na verdade, genuíno, né? Uma intenção genuína de trazer, por exemplo, este trabalho para dentro da empresa. Quando a gente fala, por exemplo, de viagens pelo mundo e tudo mais, sei lá, se eu pegar minha última viagem, eu fiz antes da pandemia, eu fiz ali Polônia, República Tcheca e Inglaterra, né? Então é difícil às vezes fazer uma comparação, porque se a gente for pensar em Polônia, 38 milhões de habitantes, a 8ª maior população da Europa. Se a gente for pegar a maior cidade, que é Varsóvia, tem 4 mil pessoas declaradas negras. Então, é difícil você falar assim, vai ter negros lá, por exemplo, representando, você vai ser fácil de achar, você não consegue achar negro andando na rua. É difícil de se encontrar. Então, quanto mais em posições de liderança. Porém, quando a gente pega uma cidade mais cosmopolita, uma grande metrópole, como a gente fala, sei lá, Nova York, e compara com São Paulo, sim, é possível ver que existe um avanço maior. E principalmente quando a gente começa a fazer análise de números, que é isso que a gente precisa trazer, né, para a nossa consciência. A gente está falando de Estados Unidos, 13% da população
são negros. Brasil, 56. Brasil, 118 milhões. Estados Unidos, 35 milhões. E lá nós conseguimos encontrar mais pessoas negras no poder do que no Brasil. Então, estamos atrás. Tem muita coisa ainda a ser feita. Então, são sobre esses pontos que a gente tem que começar cada vez mais a pensar. Porque aqui, até mesmo a população, por exemplo, negra, o que eu percebo como uma pessoa que veio ali da periferia, e o luxo, por exemplo, como eu falei, na sua maioria é feita pela periferia, então nós temos sim responsabilidade sobre aquelas pessoas que estão chegando e nunca viveram luxo na sua vida e são obrigadas a servirem e ter um serviço de excelência. Então a gente tem que começar a entender como que nós vamos mudar esse cenário cada vez mais. Então acho que é um pouco disso. Até a própria pessoa que se encontra nesse patamar, eu sinto que às vezes a gente vê uma pessoa, às vezes um homem branco da alta sociedade naquela posição, até o próprio negro muitas vezes ele já acha que é natural, porque ele já vê como sendo o lugar correto dele, porque a gente tem ali toda a questão de criação. Nós não estamos acostumados a ver, como a Alexandra falou, na política, em altos executivos, médicos negros. Então você acaba, por exemplo, até muitas vezes achando que é só o branco que tem que estar lá. E não, a gente tem que mudar esse viés inconsciente nosso. A gente tem que trazer justamente a consciência e o conhecimento para essa mudança. Olha só, gente, que bacana isso tudo que a gente está tratando aqui hoje. Bom, nosso tempo, gente, olha, estamos super estourados, então eu vou fazer a pergunta para a Adriana, a última pergunta. Eu vou fazer 2 perguntas de uma só. Adriana, você como mentora da Winning Women, da Ernst Young, que é um projeto para fortalecer mulheres empreendedoras, né? Como você enxerga a posição da mulher hoje no turismo nacional? E eu queria saber também de você como foi ser mulher 27 anos no universo da aviação. Foi muito difícil? Não, vou tentar fazer bem curtinho, mas vamos lá. O programa Winning Women da EY, da Ernst Young, Alex, ele é bem pioneiro nessa questão do empreendedorismo feminino. Aliás, a gente tem temos diversas mentoras do setor de turismo que estão lá também junto comigo, mentorando um monte de outras mulheres, e é um programa muito, muito, muito bacana. O Wellington falou da falta de equidade, né? E a falta de equidade de gênero é uma dor comum entre muitos setores, e no turismo não podia ser diferente. Mas a gente tem, assim mesmo, acompanhado algumas iniciativas que são bem legais. A Redjacor tem iniciativas muito bacanas, a Gol tem iniciativas muito bacanas, a Latam, que convidou agora recentemente a jogadora Marta para ser sua líder global de diversidade e inclusão, com KPIs super claros para os próximos anos. A Copastura, uma agência de viagens que tem também um programa pioneiro e bem consistente, assim, de equidade de gênero e de diversidade, mas isso ainda não é algo muito disseminado no setor, né? É interessante porque a indústria de viagens se autodefine como uma indústria de serviços, né? Ou seja, portanto, focada no cliente, e daí eu queria, de novo, trazer também, todos os painelistas aqui trouxeram reflexões, eu vou trazer uma também. Até onde, de fato, né, a sua empresa é focada no cliente, se ele não se vê representado no produto ou no serviço que você oferece. Então, a Alexandra trouxe um dado super importante. 17% da classe no Brasil são pessoas negras. Você já fez essa estimativa de quantas pessoas negras você tem trabalhando no seu hotel? Essa é fácil. Eu quero saber qual é a estimativa de pessoas negras consumindo o seu hotel, consumindo o seu produto, né? Isso eu acho que é uma reflexão muito válida que tem que ser feita, né? E aí eu jogo para fora do setor de turismo, e posso, até alguns aqui vão dizer, não, Adriana, isso foi uma baita jogada de marketing, mas eu queria trazer o fato do Nubank, né? Será que o fato do Nubank chamar a Anitta, a cantora Anitta, para compor o seu conselho? Veja bem, eu não estou falando aqui de garota propaganda, estou falando de uma pessoa que vai sentar numa cadeira para tomar decisões relativas à sustentabilidade da empresa, tá? Será que isso foi uma jogada de marketing ou foi uma decisão estratégica do Nubank para focar no nicho de clientes que eles querem captar? Ou seja, é uma reflexão também para o setor de turismo. Preciso trazer representatividade para dentro do turismo, né? Queria, inclusive, aí falando
um pouquinho da segunda parte da pergunta, né? Como é que foi ser mulher na aviação? Ser mulher na aviação, assim como em outros setores, é complicado, né? Muitas vezes eu era a única mulher na reunião, no meio de sei lá quantos homens, louca para participar, louca para colaborar, louca para contribuir. Ou eu nunca ninguém me ouvia, eu era simplesmente ignorada, ou eu era simplesmente plagiada pelo meu coleguinha que estava sentadinho do meu lado, que eu falei alguma coisa, porque às vezes a gente fala meio baixinho, né? Porque como não é muito ouvido, o cara ouve e fala, opa, que ideia legal, deixa eu dar uma repaginada aqui, e fala, e todo mundo aplaude, e é sensacional. Aconteceu comigo N vezes. É muito cansativo, mas eu tenho certeza que eu não sou a única e que isso deve estar acontecendo, já aconteceu. E, infelizmente, a gente ainda vai passar por um processo aí de transição, onde algumas dessas situações ainda vão acontecer com várias mulheres do setor e fora dele, né? Percebi isso quando eu saí em 2017, né, quando eu comecei a atuar em conselhos e comitês de outras indústrias. Em conselho, Alex, a diversidade de gênero é ainda menor, tá? Apesar da gente ter feito alguns avanços aqui no Brasil, a gente pulou de 7% em 2014 para 14% em 2020. É muito legal esse avanço, mas se a gente se compara com países europeus, por exemplo, e contam com uma média de 30% de mulheres em conselho, a gente sabe que a gente tem aí ainda um caminho a percorrer, apesar de pegamos tração, vamos lá, não vamos desistir, mas por isso que programas como o da Alexandra, como a MUST, como tantos outros programas aí que tem no setor, são tão importantes para a gente diminuir essa lacuna de gênero nas posições de liderança na indústria de viagens aqui no Brasil, Alex. Eu acredito muito nisso. Que bacana que você falou isso. É legal quando a gente entra nessa questão dos indicadores, né? Porque eu li há um tempo atrás uma pesquisa de uma consultoria inglesa, e eles fizeram uma pesquisa sobre a questão de diversidade dentro das empresas, e eles descobriram que a cada 10% a mais de investimento na diversidade do quadro de funcionários, aquilo representava 3,5% a mais no faturamento da empresa. Então, assim, a gente tem, além de toda essa questão humana, né? Sobre a questão por trás da diversidade, da inclusão, a gente tem também a questão financeira. A gente sabe que uma equipe mais diversa, ela consegue ser mais criativa, sair de certas situações com mais excelência, com mais tranquilidade, com mais criatividade, enfim, e isso é super importante a gente trazer isso para dentro do turismo também, né? Bom, a gente já está com o nosso tempo super estourado, e Simone... Então, eu entrei aqui de novo, porque, assim, gente, que papo esse de vocês, é inspirador. Eu me segurava aqui e falava assim, nossa, gente, olha o que a Alexandra está trazendo, o Wellington está trazendo, aí eu queria dar uns pitacos, né, mas eu falei, não, deixa no final, né. Eu quero parabenizar esse debate, vocês, essas mulheres, Adriana Cavalcante, eu preciso trazer um pouco mais essa MUST aqui para dentro da BLTA, porque na BLTA a gente tem muita mulher incrível, sabe, assim, a Alexandra também, esse ano a gente fez até e foi engraçado, porque era sobre as mulheres, né, e aí eu falei, gente, vamos colocar as mulheres da BLTA para falar um pouquinho, né, para fazer um vídeo, contar. É até difícil de quebrar essa barreira de trazer as mulheres à frente, porque até a gente mesmo, né, se coloca, não tenho tempo, não sei o quê, mas é muito importante escutar e ter a voz aqui, né? Esse é um lado, mas aí eu queria fechar que é o seguinte, assim, eu dei aula em turismo, né, eu dei aula há 12 anos, sou formada em turismo, fiz mestrado em hospitalidade e dei aula há 12 anos na Embi Morumbi. E o reflexo que eu tenho é o seguinte, assim, no setor de turismo, ele é um setor muito feminino, tanto pela presença das mulheres e tanto também pela presença de gays e né, ele é um universo feminino porque ele é um universo do encantamento, ele é um universo do mimo, ele é um universo do acolhimento, então acho que ele traz um pouco isso, esse interesse e essa afetividade, né? E eu vejo que mas isso dentro da força braçal, né, digamos assim, né, mas a representatividade da liderança, realmente, a gente está lá atrás, né, assim, lá atrás, quer dizer, é uma batalha mesmo de termos, no turismo brasileiro, uma maior representatividade
Aí, no caso, estou falando das mulheres, porque é o que eu represento aqui nesse aspecto da diversidade, né? Mas em todos os sentidos, porque realmente a gente vê, principalmente nos conselhos, né? Nos centros de deliberação das estratégias, né, de tudo, é um universo muito masculino ainda, e um universo masculino e branco, assim, né, nesse sentido. Então, realmente, aí, a diversidade é fundamental e necessária. E eu coloco isso também porque eu acho que a gente tem que furar bolhas, porque o que eu vejo também é que, muitas vezes, existem as bolhas, e as bolhas se fecham naquela bolha também, e aí as pessoas se falam entre elas mesmas, né? Então, aqui é mais um desafio mesmo da gente sair da bolha, né? Porque eu acho que também lutar e militar dentro de uma bolha não leva a sua voz para a diversidade, né, para o outro, né, então acho que é muito importante, por isso que eu falei, a minha primeira provocação aqui, quando eu falei com o Alex, eu falei assim, você faz um fórum, a gente está fazendo um fórum, quem sabe a gente não faz fóruns, né, onde a gente começa também a trabalhar a diversidade no turismo, a diversidade de gênero e de tudo. Uma das coisas que para mim foi muito importante trazer esse diálogo é porque a gente sempre discutiu a diversidade na BNTA, na diversidade do produto e da experiência. E não tem como falar de diversidade se não trazer as pessoas e a diversidade de gênero. Então, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês e o início desse debate, que eu acho que é só uma gota que a gente vai amplificar aí para fazer uma grande tempestade mesmo, sabe? Mas do bem, né? É isso. Obrigada. Que legal. Eu que agradeço, Simone, pelo convite. Será que a gente tem um tempinho, assim, para todo mundo se despedir? Claro, tem, deixar os claro, por favor. Eu acho que está todo mundo aqui assim, né? Quero falar mais. Eu estou sentindo até da audiência também no chat aqui, todo mundo elogiando muito a reflexão, enfim, fazendo comentários. Eu acho que é um tema que, de repente, vale até um próprio fórum inteiro só para falar sobre esse tema. Então, vamos despedir. Eu vou chamar a Alexandra de novo para deixar os contatos dela. Alexandra, pode abrir seu microfone, por favor. Então, claro, meu contacto, meu WhatsApp está no meu Instagram, Alexandra Loras. Então, é bem fácil. Se você esquecer meu nome, colocar Consuleza Francesa, já aparece no Google e você consegue me achar. Mas será um prazer transitar pelo Brasil inteiro, trazendo esse treinamento. Eu vou iniciar essa jornada agora com a Etnia em dezembro, justamente analisando as experiências desses hotéis de luxo para conseguir ajudar a melhorar, adaptar, agregar, continuar assim, essa jornada na diversidade e inclusão de forma muito sutil, sofisticada, para que realmente o consumidor final possa se sentir super incluso. Por exemplo, a Chevrolet agora pegou uma garota propaganda surda, branca e loira, para a sua própria propaganda. Eu postei isso e na minha rede social as pessoas me falaram, gente, eu não sabia que os surdos podiam dirigir. Só pela Chevrolet ter pego uma mulher PCD com deficiência como garota propaganda, meu próximo carro será um Chevrolet. Não preciso ter essa deficiência, mas adoro marcas que se posicionam sobre essas questões. Então, tenta pensar o quanto isso vai agregar e o quanto hoje o consumidor, em todas as suas, o arco-íris da nossa pele, pode também se sentir muito bem num ambiente realmente que pratica a inclusão e a diversidade. Muito obrigada. Muito bom, Alexandra. Obrigado mais uma vez pela participação. Vamos agora com a Adriana. Adriana, pode deixar seu contato para a gente? Como a gente faz para te achar? Olha, na Must, mas eu queria deixar, se possível, Alex, bem rapidinho, uma mensagem. Eu queria deixar uma mensagem para os líderes, para os homens e mulheres aqui da indústria de viagens. Por favor, pessoal, invista em sua requalificação, a sua e das pessoas que trabalham com você. Diversidade também passa por reaprender algumas coisas, e a Alexandra está aí que conta isso e que faz isso muito bem. Invista no seu networking. Os líderes também precisam ter referências de diversidade para poder praticar diversidade. Quanto mais referências você tiver de networking sobre o assunto, melhor para a sua empresa. E, por último,
Não tenham medo de cometer erro. Meninas, por favor, sejam colegas entre nós. O mundo já é difícil demais, já é crítico demais com a gente. Vamos se ajudar, vamos se apoiar. Então, convido todas as mulheres do setor a se apoiar umas às outras. Essa é a minha mensagem final. Obrigada a todos, foi um grande prazer estar com vocês. Obrigado, Adriana. Obrigado a você pelo seu tempo. Vou chamar o André agora. André, deixa para a gente aí o contato da etnia para a gente poder encontrar vocês. Bom, meu contato é andré@etniabrasil.com.br e eu também tenho uma mensagem. Eu acho que é muito importante que as pessoas não tenham medo de contratar pessoas, entendeu? Diversas. Eu acho que, na verdade, a gente tem que sair na frente, a gente tem que ser diferente e ter a coragem de sair na frente. Muitas vezes a gente não contrata porque o medo de uma não aprovação de um cliente, de alguém. Eu acho que tem que ser feita essa contratação para dar como exemplo, que só assim a gente vai sair do problema que a gente tem atual. A Alexandra está vindo para cá no começo de dezembro, para cá não, para lá, né? Porque eu não estou na Itália, não estou no Brasil agora. Mas eu acho que uma coisa que eu aprendi muito na pandemia é que a gente tem que unir. E o que a gente fez aqui é uma coisa muito bonita de se unir. Eu gostaria de convidar vocês todos, o grupo todo, se quiserem ir para Trancoso, na data que a Alexandra estiver lá. Eu acho que a gente tem muito que falar, porque não é numa hora que a gente vai resolver esse problema. Mas eu acho que a gente tem que fortificar isso, e fortificar é nos unindo. A Alexandra sozinha não tem força quando ela vai estar com o André, com a Adriana, com o Wellington, com o Alex, com a Simone. A Simone poderia gerenciar esse grupinho, e lá a gente pode ver o que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer para melhorar isso. Porque senão o que acontece? Fica só no papo. Eu não sou uma pessoa que blá, 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 eu e a Greta, a gente não fica no blá, 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 a gente tem que botar em prática. E botar em prática é nos reunirmos novamente e fortificar essa união. Obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês, eu espero ver vocês em dezembro, no começo de dezembro, né, Ale? A gente combinou. Já deu a data, gente, já deu a data. A minha ideia, acho que é do dia 2 a dia 5, né? Eu vou adorar. A gente fazer isso. Vamos fazer, Adriana, com certeza, vocês todos. Eu faço questão que vocês estejam lá e vamos bolar uma estratégia da gente dar o exemplo do que a gente vive. A gente tem que fazer com que as pessoas vejam o que a gente faz e sigam. Não é simplesmente falar, a gente tem que botar em prática. E tem que fazer isso virar um caminho a seguir. É isso. Legal, obrigado, André. Vamos chamar o Wellington agora para ele deixar a mensagem dele, deixar os contatos também. Perfeito, meu contato, meu e-mail, então, Alex, é wmelo@hotelunique.com, né? Meu Melo é com L só, apesar de estar na divulgação com 2, e meu e-mail é WLL, no Instagram, né? WLLI Melo com L só. Eu gostaria de agradecer, porque eu acho que assim, é um tema totalmente necessário, né? E que precisa ser realmente muito falado. Nós precisamos buscar cada vez mais conhecimento, nós precisamos entender a nossa responsabilidade sobre esse tema diversidade. E qual que é a necessidade das reparações a serem feitas, né? Nós precisamos, e quando eu falo até da minha posição, nós precisamos entender que nós estamos em um mundo, por exemplo, que não basta somente falar, não somos racistas. Nós precisamos ser antirracistas. Até, como eu falo, eu sigo ali bastante, muito do que a Alexandra traz, ela tem um curso que eu até indico para todo mundo, que é da escola, que é uma plataforma que é sensacional, que fala bastante sobre essa questão de diversidade. E o conhecimento, ele vai fazer com que a gente se torne agente da transformação, né? Nós precisamos nos tornar agente da transformação. Então, é o que eu falo, nós não queremos simplesmente ser chamados para o baile, nós queremos ser convidados a dançar. Então, eu acho que essa que é a grande mensagem que eu deixo aí para todos que estão nos escutando, entendeu? Muito bom, pode preparar o baile lá, André. Exatamente. Você me ajuda. Bom, gente, eu queria deixar meu contato também, é alex@editoravia, quem quiser saber um pouco mais sobre o universo LGBT no turismo, é só me mandar um e-mail. Para seguir a gente também nas redes sociais, @BrasilTurisJornal e @Revista Viager, com G mudo no final, Revista Viager.
E a gente está aqui à disposição para todo mundo que quiser bater um papo mais sobre diversidade, sobre inclusão. A gente tem um canal, uma coluna sobre esse tema no Brasil Tours, que praticamente de 15 em 15 dias a gente traz um convidado novo. A gente já amarrou aí um bate-papo com o André, com a nossa colunista, que é a Luane Faustini. E, Simone, mais uma vez, muito obrigado. Eu passo a bola para você Eu que agradeço. Agora, gente, tá bom. Obrigada. Bom, eu vou agora falar sobre os 2 ganhadores do nosso voucher de experiências da BLTA deste dia. Então, ao longo do dia, são vários webinários, desses vários webinários tem sempre um quiz, e aí a gente tem, então, hoje, 2 noites de hospedagem lá no Etnia da Graça, no nosso novo empreendimento ali do André. Quem ganhou foi a Caroline Batista, da Teresa Pérez. Caroline, super obrigado pela sua presença, por estar conosco aqui. E a Larissa Siqueira, da Magari Blue, também conseguiu responder todas as perguntas com assertividade, e ela tem 2 noites no Vila da Santa, que fica em Búzios, e a gente vai entrar em contato com vocês de e-mail para premiá-las. E tem um kit da Fitoervas também. Bom, queridos, eu agradeço, e queridas, né? Agradeço muitíssimo esse momento rico, e isso foi só um pedacinho. Seguimos juntos, tá bom? Super obrigada. Até amanhã. Até amanhã não, agora é só semana que vem, gente, dia 19. A gente tem mais um dia de fórum BLTA, dia 19, 20 e 21. Então, nos vemos em breve no dia 19. Um grande beijo a todos. Beijo, tchau. Tchau.